Olá, meu nome é Juan, sou enfermeiro da UTI pediátrica daqui do IPPMG. A gente está aqui para falar da aspiração de vias aéreas superiores e a técnica de aspiração de vias aéreas avançadas. Vias aéreas avançadas seria traqueostomia ou tubo orotraqueal. Então, falando primeiramente das vias aéreas superiores, o que seria? É a remoção mecânica de secreção, sangue ou outros fluidos corporais da cavidade nasal ou da orofaringe. Deve ser realizado em todos os pacientes que tenham diagnóstico de enfermagem de desobstrução ineficaz de vias aéreas, previne infecções respiratórias, melhora a troca gasosa e diminui o esforço respiratório. Deve ser realizada por enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem ou fisioterapeutas. Quais são os riscos desse procedimento? Sangramento e estímulo vagal, que seria bradicardia e apneia, hipóxia, apneia e parada cardiorrespiratória. Qual seria o nosso material necessário? Fonte de vácuo, estetoscópio, oximetria de pulso ou monitor multiparâmetro, se possível, soro fisiológico, sonda de aspiração, equipamento de proteção individual, que seria gorro, máscara, óculos e luva, gás não estéreo e papel toalha. A descrição técnica você primeiro vai identificar a necessidade do procedimento, tanto avaliando o padrão respiratório quanto pela ausculta, higieniza as mãos, reúne o material necessário, explica o procedimento, se possível, ao paciente e ao familiar, se não for uma emergência absoluta, verifica o funcionamento do oxímetro, higieniza as mãos novamente, interrompe a dieta se possível. Se for dieta por sonda enteral, pode permanecer, mas se for por sonda gástrica, interrompe. Veste o EPI, posiciona papel toalha sobre o tórax do paciente, liga o vácuo de 80 a 100 milímetros de mercúrio, conecta a sonda de aspiração, mede a distância entre o lóbulo da orelha e a ponta do nariz e oclui a fonte de vácuo ou a sonda com o dedo, introduz essa quantidade medida por você de uma vez só, em um movimento suave, com o vácuo ocluído. Depois abre o vácuo e aspira em movimentos espirais. Esse tempo de introdução e aspiração não deve durar mais do que 10 segundos. Quanto menos tempo, melhor para o paciente e permitir que o paciente reoxigene por pelo menos 20 segundos entre uma aspiração e outra. Você vai repetir esse processo quantas vezes forem necessárias para remover toda a secreção do paciente. Sempre observar se ele não está fazendo cianose antes de começar novamente o procedimento. Depois que você aspirou toda a secreção e fluidos necessários, você reorganiza o paciente, lava a sonda com soro fisiológico, desconecta a sonda do látex, arruma a unidade e higieniza as mãos. Então, o objetivo principal é tirar a secreção tanto da nasofaringe quanto da orofaringe. Você vai avaliar se vai precisar aspirar só o nariz, só a boca ou os dois. Precisando aspirar os dois, você vai aspirar primeiro o nariz e depois a boca, porque o nariz ele tem menos bactérias do que a boca. Então a gente começa pelo menos contaminado e depois parte para o mais contaminado. Por outro lado, a técnica de aspiração de vias aéreas avançadas consiste também na remoção de secreções e outros fluidos corporais do tubo ou da traqueostomia. Ele também tem os benefícios de prevenir infecções respiratórias, melhora a troca gasosa, diminui o esforço respiratório,
e deve ser realizado por enfermeiros, médicos ou fisioterapeutas, ou pode ser realizado por técnico de enfermagem, se designado por enfermeiro, e se o paciente é hemodinamicamente estável. O material necessário: luva de procedimento, luva estéreo, gás não estéreo, álcool 70 glicerinado e não glicerinado, catéteres de aspiração de acordo com o tamanho do tubo orotraqueal ou traqueostomia, água destilada e soro fisiológico em flaconete, o EPI e a fonte de vácuo. É imprescindível a presença da bolsa ventilatória manual acoplada da fonte de oxigênio, que a gente chama comumente de AMBU, papel toalha, estetoscópio e, se possível, monitor multiparâmetro ou oxímetro de pulso. Quanto à descrição técnica, a gente também avalia a necessidade, explica ao paciente e ao acompanhante se oportuno, reúne material, higieniza as mãos, veste o EPI, verifica a monitorização do paciente. Se necessário, vai realizar primeiro a técnica de aspiração das vias aéreas superiores e depois vai seguir a técnica da aspiração das vias aéreas avançadas para diminuir o risco de broncoaspiração dele. Higieniza as mãos, se possível, oxigena com 100% de FiO2 enquanto você abre o material. Abre a luva estéreo, no invólucro da luva estéreo você abre a sonda, deixa um flaconete de soro fisiológico aberto, liga o vácuo de 80 a 100 milímetros de mercúrio, veste a luva, pega a sonda, clampeia o vácuo com a mão não dominante e segura a sonda com a mão dominante. Desacopla o tubo à traqueostomia se tiver acoplado ao ventilador mecânico ou à fonte de oxigênio. Introduz o catéter em um movimento linear até o tamanho dessa via aérea avançada. Então, se for o tubo, você vai ver qual é o tamanho do tubo. Se for traqueostomia, você vai pegar uma cânula semelhante e vai ver quantos centímetros mais ou menos você tem que introduzir. Introduz a sonda e aspira em movimentos espirais. O tempo de aspiração não deve exceder os 10 segundos. O ideal é realizar em torno dos 5 segundos, repetir esse procedimento enquanto esse paciente tiver secreção. Ao final, lavar o circuito com soro fisiológico, tirar a sonda, deixar o paciente e a unidade em ordem. Considerações importantes a fazer. Na hora de aspirar, não se deve jogar o soro fisiológico nesse tubo ou nessa traqueostomia antes de aspirar, porque você acaba carreando micro-organismos para dentro da árvore brônquica do paciente. O que você pode fazer é introduzir a sonda, pinga de 1 a 2 ml de soro fisiológico e imediatamente você desclampeia e começa a aspirar, que isso vai fluidificar a secreção que talvez esteja muito espessa, tampões mucosos, você vai conseguir aspirar usando essa técnica. Após deixar a unidade do paciente em ordem, registrar como foi o procedimento e as reações do paciente no prontuário ou impresso próprio. Então, a nossa ideia é aspirar aqui a traqueia do paciente e remover toda a secreção dele. Tem uma discussão também, no caso desse circuito de aspiração fechada, ele é graduado em centímetros. E aí fica mais fácil ainda para a gente aspirar, porque você não precisa usar luva estéreo. Você introduz, você vai pegar qualquer
medição do tubo vai coincidir, então se está no 16 com 16 centímetros, e introduzir meio centímetro a mais, que é para você não exceder muito do tubo e tirar toda a secreção que está ali próxima do tubo. Depois de introduzir, você liga o vácuo e aspira, não precisa fazer movimentos espirais. Não tem maior risco ou menor risco de infecção, o aberto ou o fechado. A grande vantagem do sistema fechado é que é mais fácil e a técnica acaba sendo mais rápida. E essas são as referências utilizadas, alguns livros e clássicos de enfermagem. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Tá aqui, muito obrigado pela atenção.